Há algo que preciso compartilhar. Algo que me atormenta e não me deixa dormir. Espero que contar essa história ajude a aliviar o peso do meu coração. Tudo começou quando eu me mudei para uma casa antiga no interior. Ela estava abandonada há anos, e eu achei que seria uma boa oportunidade de recomeço. A casa tinha um certo charme, com suas janelas de madeira desgastadas e o jardim selvagem que a rodeava. Mas havia algo que parecia errado desde o primeiro momento em que pisei ali. Na primeira noite eu estava exausto da mudança. Decidi ir para a cama cedo, mas o sono não vinha. As paredes rangiam e o vento assobiava de forma estranha pelas frestas das janelas. Me convenci de que era apenas a minha mente pregando peças, resultado do cansaço. No entanto, por volta das 3 da manhã, um som distinto me despertou. Era um sussurro, baixo e quase inaudível. Fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha. Os sussurros se tornaram uma presença constante. Às vezes pareciam risadas abafadas, outras vezes palavras de súplica. Resolvi investigar a casa durante o dia, na esperança de encontrar alguma explicação racional. No sótão, encontrei um baú velho e empoeirado. Dentro, havia roupas antigas, livros e um diário. O diário pertencia a uma mulher chamada Elisa. Ela descrevia sua vida na casa, mas as últimas páginas eram confusas, cheias de desespero e medo. Ela falava de uma presença maligna, algo que a observava constantemente. As noites seguintes foram piores. Uma noite, acordei com uma sensação de frio intenso, como se alguém estivesse ao meu lado. Abri os olhos e vi uma figura no canto do quarto. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, o rosto pálido e os olhos cheios de tristeza. Ela não se movia, apenas me observava. Fiquei paralisado de medo. Quando finalmente consegui acender a luz, ela havia desaparecido. Os dias passaram e a presença da senhora se tornou mais intensa. Eu a via refletida nos espelhos, sentia seu toque gelado em meus ombros, ouvia seu choro durante a madrugada. Eu não conseguia mais dormir, trabalhar ou pensar direito. A casa parecia viva, com uma energia maligna que me envolvia e sugava minhas forças. Desesperado, decidi buscar ajuda. Falei com vizinhos antigos que lembravam de Elisa. Eles me contaram que ela tinha vivido ali há muitos anos e que sua morte foi trágica e misteriosa. Disseram que, desde então, a casa nunca mais foi a mesma. Todos que tentaram viver ali foram atormentados até abandoná-la. Eu estava determinado a descobrir a verdade. Voltei ao diário de Elisa e encontrei uma pista. Um nome. Uma pessoa que ela mencionava frequentemente, como alguém que poderia ajudá-la. Fui atrás dessa pessoa, um homem idoso que vivia em uma cidade próxima. Ele me contou sobre a ligação de Elisa com forças sobrenaturais, um pacto que ela tentou desfazer, mas que a condenou eternamente. Com o conhecimento que adquiri, decidi enfrentar a senhora da casa escura. Fiz um ritual de purificação, seguindo as instruções do homem idoso. Na noite final, preparei-me para o confronto. A energia na casa estava pulsante. As paredes pareciam respirar. À meia-noite, ela apareceu novamente, mais sombria e furiosa do que nunca. Comecei a recitar as palavras do ritual, minha voz trêmula, mas determinada. A senhora gritava, sua forma distorcida e aterrorizante. Eu senti uma dor aguda, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Mas continuei, ignorando o medo e a dor. Aos poucos, a presença dela começou a enfraquecer, até que, com um último grito, ela desapareceu. A casa ficou em silêncio, um silêncio pesado e denso. A energia maligna se dissipou, e eu soube que a senhora havia partido. Desde então não tive mais sussurros, visões ou toques gelados. A casa agora parecia apenas uma velha construção, sem o peso sombrio que antes a envolvia. Ainda me pergunto se fiz a coisa certa, se realmente a libertei, ou se apenas a mandei para outro lugar. Mas por enquanto eu posso dormir em paz, sabendo que a senhora da casa escura não me assombra mais.
Sempre fui cético quanto ao sobrenatural, mas o que aconteceu naquela casa mudou minha visão para sempre. Há cerca de um ano, mudei-me para uma casa antiga no interior, buscando um lugar tranquilo para trabalhar em meu livro. A casa tinha um charme rústico, com móveis antigos e janelas que rangiam ao menor sopro de vento. Tudo parecia perfeito, mas logo percebi que havia algo errado. Nas primeiras noites, ouvi barulhos estranhos. Pensava que eram apenas os sons normais de uma casa velha, mas esses ruídos tornaram-se cada vez mais intensos e frequentes. Uma noite, enquanto escrevia na sala, ouvi passos no andar de cima. Pensei que fosse minha imaginação, mas os passos continuavam, indo e vindo pelo corredor. Decidi investigar. Subi as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao topo, os passos pararam. Abri a porta do quarto principal, esperando encontrar algum animal ou algo que pudesse explicar o barulho. Mas não havia nada. Apenas uma sensação gelada que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Fechei a porta rapidamente e voltei para a sala, tentando me convencer de que tudo era fruto da minha mente cansada. Na noite seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Acordei no meio da noite com um barulho de vidro quebrando. Corri para a cozinha e encontrei um dos armários com a porta aberta e pratos espalhados pelo chão. Nenhuma janela estava quebrada e a porta da cozinha estava trancada. Limpei a bagunça, ainda tentando encontrar uma explicação lógica. As semanas se passaram e os acontecimentos bizarros continuaram. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam e portas batiam sozinhas. Mas a pior experiência aconteceu numa noite de tempestade. O vento uivava lá fora e os trovões sacudiam a casa. Estava deitado na cama tentando dormir, quando ouvi um sussurro. Era uma voz baixa e indecifrável vinda do corredor. Meu coração disparou e o medo me paralisou. Fiquei imóvel, escutando aquela voz que parecia se aproximar cada vez mais. Finalmente criei coragem e saí do quarto. O corredor estava escuro e a única luz vinha dos relâmpagos lá fora. Avancei lentamente, chamando por qualquer um que pudesse estar ali. Quando cheguei ao fim do corredor, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma sombra escura, alta e indistinta. A figura avançou em minha direção e eu corri de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Encostei-me contra a porta, tentando acalmar minha respiração. O sussurro continuou, agora mais claro. Parecia uma mulher dizendo palavras que eu não conseguia entender. O quarto ficou cada vez mais frio e meu pânico crescia. De repente, a porta foi empurrada com força e a figura sombria atravessou a madeira como se não existisse. Gritei e corri para a janela, tentando abri-la desesperadamente. A figura se aproximou, estendendo a mão em minha direção. Senti um frio intenso ao seu toque, como se minha alma estivesse sendo arrancada de meu corpo. No último momento, um raio iluminou o quarto e a figura desapareceu. Corri para fora da casa sem olhar para trás. Passei a noite no carro, tremendo de frio e medo. Ao amanhecer, decidi que não podia mais ficar naquela casa. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e saí, deixando para trás todos os meus planos e sonhos. Desde que me mudei para esta casa, uma sensação inquietante não me abandona. A casa é antiga, com paredes de madeira escura que rangem ao menor movimento. Sempre gostei de lugares históricos, mas algo aqui é diferente, mais pesado. Na primeira noite, estava me acomodando no quarto principal quando ouvi um sussurro. Ignorei, atribuindo ao cansaço da mudança. No entanto, à medida que os dias passavam, os sussurros se tornavam mais frequentes e audíveis. Pareciam palavras, mas nunca conseguia discerni-las completamente. Certa noite, fui acordado por um som alto vindo do porão. Peguei uma lanterna e desci os degraus rangentes. A porta estava entreaberta, e ao iluminar o espaço, vi uma figura sombria no canto. Congelado pelo medo, observei enquanto ela desaparecia lentamente.
Meus instintos me diziam para sair dali, mas minha curiosidade me prendeu. Passei a pesquisar a história da casa e descobri que pertencia a uma família que desapareceu misteriosamente há décadas. Um homem, sua esposa e seus 2 filhos. Ninguém soube o que aconteceu com eles, e a casa foi deixada ao abandono. Isso explicava a sensação de tristeza e desolação que emanava do lugar. As atividades paranormais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos. Portas se fechavam abruptamente e sombras apareciam nos espelhos. Comecei a ouvir choros de crianças e gritos de agonia, aumentando a sensação de terror. Sabia que estava lidando com algo muito além do meu entendimento. Uma noite, os sussurros se transformaram em gritos. Levantei-me e, ao sair do quarto, vi a figura de uma mulher parada no corredor, olhando diretamente para mim. Seu rosto era uma máscara de dor e desespero. Ela começou a andar em minha direção e instintivamente corri para o porão, o único lugar onde não havia visto aparições anteriormente. No porão, encontrei um antigo baú que nunca havia notado. Ao abrir, descobri cartas e diários da família que morou ali. As cartas falavam de um homem que perdeu a sanidade e, em um surto de fúria, matou sua esposa e filhos antes de se suicidar. As almas deles estavam presas ali, buscando justiça e paz. Decidi ajudar, buscando formas de libertá-los. Realizei rituais de purificação e exorcismo, seguindo instruções encontradas nos diários. Durante uma dessas tentativas, as aparições se tornaram violentas. A mulher e as crianças apareceram novamente, implorando por ajuda, enquanto o espírito do homem tentava me impedir. O clímax veio quando a casa começou a tremer e os gritos se intensificaram. Com o coração acelerado, continuei o ritual recitando as palavras finais. De repente, uma luz ofuscante preencheu o porão e os espíritos começaram a desaparecer um por um. A última a ir foi a mulher, que sorriu tristemente antes de desaparecer. Desde então a casa ficou silenciosa. A sensação de opressão se foi, e os sussurros cessaram. Porém, os eventos daquela noite deixaram uma marca profunda em mim. Continuo morando na casa, agora em paz, mas sempre com uma vela acesa em memória das almas atormentadas que ajudei a libertar. A experiência me transformou, e a casa, embora agora tranquila, sempre será um lembrete das forças além do nosso controle e compreensão.